Olha, pessoal, agora nós vamos falar sobre o terremoto que já tirou a vida de mais de 20 mil pessoas na Turquia e na Síria. O nosso enviado especial à região, Sérgio Uti, tem as últimas informações sobre essa tragédia ao vivo. Sérgio, bom dia para você. Você que tem sido, ao longo de tanto tempo, os olhos do SBT para momentos dramáticos da humanidade, mais uma vez pode nos trazer o relato do que você está vendo aí para o público brasileiro compreender a situação. Muito bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Primeiro Impacto. Bom, a gente está aqui em Adana, que é uma cidade que fica no sul da Turquia. Essa é uma das regiões mais atingidas pelo terremoto. E aqui atrás de mim, exatamente nesse vácuo, tinha um prédio residencial que desabou no dia do terremoto. A gente vê ali, tem várias máquinas trabalhando, tratores, escavadeiras, tem uma fila de caminhões aqui para trazer, para buscar os entulhos, levar para outro lugar, para essa área ficar limpa, porque isso ajuda no trabalho de resgate, embora a esperança dessas pessoas agora para encontrar alguém vivo seja mínima, Felipe. Ontem, por exemplo, a gente acompanhou aqui por um tempo o trabalho das equipes de resgate. Eles acabaram retirando 6 corpos e nenhum sobrevivente desses escombros aqui. Essa área está isolada, esses 2 prédios aqui ao lado, eles estão condenados, todos os moradores foram retirados. Aquele prédio laranja ali, parte dele, parte da lateral dele, também desabou. Vocês veem, esse é um prédio, é um bairro de classe média, a gente pode dizer, aqui de Adana, que é uma cidade com um pouco mais de 2 milhões de habitantes, e esse prédio foi o único prédio que desabou na cidade. Portanto, chama muita atenção. Aqui eles têm uma estrutura que é melhor do que a estrutura que a gente viu em outros lugares. Aqui tem trator, escavadeira, alguns profissionais especializados, embora também haja civis, vizinhos ali dentro ajudando, mas em outros lugares eles não têm sequer o básico, Felipe. Em alguns lugares pelos quais a gente passou, as pessoas estão tirando os entulhos com as próprias mãos, né? Há milhares de pontos de busca de sobreviventes como esse aqui. A estimativa das autoridades aqui da Turquia é que pode, é uma possibilidade naturalmente, mas que podem existir quase 200 mil pessoas soterradas por conta desse terremoto. Obviamente a gente vai ter esse número mais certo nos próximos dias. Meu Deus do céu, é uma possibilidade, assim, aterrorizante. Uti, a gente está acompanhando aqui, enquanto você narra para nós a situação, imagens ao vivo das agências de notícia internacionais que mostram o trabalho incessante de busca por possíveis sobreviventes debaixo dos escombros. Agora, é aquela coisa, a literatura nos mostra que passados 4, 5 dias, em episódios parecidos, a chance de encontrar gente com vida debaixo de tanta terra, tanto concreto, começa a ser muito ínfima. Apesar disso, toda a esperança é importante. E até por essa razão, as equipes continuam por aí trabalhando, né? Exato. Ontem a gente esteve numa cidade que fica a 2 horas daqui, uma cidade portuária, onde o porto ainda estava pegando fogo. Havia aviões, inclusive, jogando água para tentar debelar as chamas. E nessa cidade, um hospital, você imagina, um hospital para onde as pessoas, os feridos, poderiam ser levados, o hospital também caiu. Então, naquele momento ali, a busca estava sendo por médicos, enfermeiros, funcionários do hospital e, obviamente, pacientes que estavam ali, não conseguiram ser retirados. E a situação era tão dramática que na parte do hospital, onde o teto não caiu, as pessoas ainda conseguiram manter o hospital funcionando ali, mesmo que precariamente, por mais 2 dias. Só ontem, o restante dos pacientes foi retirado. Portanto, eles foram pacientes levados para hospitais aqui da região, inclusive aqui para Adana, que é uma cidade com mais estrutura. E a gente vê muitas pessoas, eu não sei se é o caso dessas que estão passando aqui agora, mas são pessoas que moravam ali, pessoas que vêm para cá tentando encontrar tirar alguns pertences, embora isso seja quase impossível, né? Pessoas que moravam nesse prédio. Ali também há carros que estavam, não sei se dá para ver daí, mas carros que estavam na garagem do prédio, que foram retirados depois com esse trabalho de retirada dos escombros. Esses carros também são retirados, eles estão tentando fazer isso aqui. Ontem
um profissional envolvido no resgate me disse que até segunda-feira eles querem essa área totalmente limpa, né? Eles têm esse senso. Ok, passamos por isso, passamos por essa tragédia, mas vamos recomeçar. Eu ouvi muito isso ontem, as pessoas estão aqui de uma forma muito forte, eu diria, lidando com essa situação, Felipe. Uti, rapidamente, assim, até uma curiosidade que eu tenho certeza que é minha e do público também. Você está aí, a situação realmente é muito grave, tem muitos desabrigados. Onde você está hospedado? Como é que está a situação para a imprensa e para as pessoas que estão chegando de outros países, seja para reportar os fatos, seja para ajudar diretamente ali no trabalho humanitário? Olha, há cidades e há situações e há situações. Essa cidade, se você cruzar a cidade, você pode ter a impressão de que não aconteceu absolutamente nada. Tem hotéis funcionando. Vou pedir o Edrem para mostrar aqui. Olha só, a gente olha esse lado aqui da cidade, parece uma cidade normal. Há muitos prédios. Ali atrás tem uma mesquita, por exemplo. Há pouco eles estavam chamando para oração. A oração que acontece nesse momento do dia. Adana foi uma cidade relativamente pouco atingida. Esse aqui é um cenário de uma tragédia absurda, obviamente, mas foi um prédio entre milhares que desabou. Em outras cidades, foram cidades inteiras. A gente passou por ontem, por exemplo, passamos por essa cidade, o centro da cidade totalmente destruído, os prédios que não caíram, eles estão parcialmente destruídos, portanto condenados. Nessas cidades a estrutura é muito menor nesse momento, não tem condição de ficar, não tem sequer energia. Ontem as pessoas continuaram as buscas durante a noite, elas estavam trabalhando basicamente com a luz do guindaste, de um guindaste que eles tinham e luz de lanternas. Não tinha a estrutura que tem por aqui, energia interrompida, houve alagamento, a água vindo das bocas de lobo. A situação é bem difícil. Aqui em Adana, que foi atingida, não a mais difícil delas, mas a situação no país e nessa região principalmente, essa província de Hatay, onde nós estamos aqui bem no sul da Turquia, à beira do mar Mediterrâneo, próximo da fronteira com a Síria, aí sim a situação fica muito mais grave. E principalmente na Síria, Felipe, porque naquela região ali é uma região controlada por rebeldes, não é uma região controlada pelo governo sírio, é uma dificuldade imensa, inclusive de acesso de agências internacionais naquela região. Eu já tive ali cobrindo uma batalha contra o Estado Islâmico anos atrás, já era uma região do ponto de vista de segurança bastante sensível, e esse terremoto obviamente agrava tudo isso, né? E tem aquela história do governo sírio que estava com a disposição de centralizar a ajuda humanitária enviada por vários países, né? Então, assim, ficou aquela desconfiança. Será que estão preocupados de fato com as pessoas que estão ali sofrendo ou querem fazer alguma ação política direcionada para a própria população? Chega nesse momento em que o poder, né, acaba turvando a visão das autoridades, que na verdade tem que olhar para o negócio mais urgente, que é salvar as vidas possíveis ali. Sérgio, outra coisa, você aí, existe a possibilidade, por exemplo, de soar uma sirene de alerta ou algum aviso na eventualidade de algum outro abalo sísmico acontecer? Existe. Ontem isso aconteceu em outra região, não na região onde nós estávamos, mas é bastante comum que as réplicas aconteçam, né, com 5, 6, 7, 10 dias depois do terremoto principal. Eu vivi isso, por exemplo, quando cobri o terremoto do Haiti em 2010. Me lembro que a gente sentiu várias réplicas fortes do terremoto principal. Aqui a gente ainda não sentiu. Ontem eu tive a impressão de que a terra tremeu um pouco, mas a gente não conseguiu confirmar isso. Mas sim, existe a possibilidade, há uma tensão no ar e, obviamente, nesse momento os serviços de emergência estão muito mais atentos, porque há vários prédios, obviamente, numa situação muito sensível, né? Tem vários prédios que a gente vê aqui, eles parecem inteiros, mas eles estão interditados, né? Porque tiveram a estrutura abalada. E os lugares próximos a esse prédio, obviamente, as pessoas têm que ser retiradas também para que não corram nenhum risco caso haja um novo abalo e caso essas construções também caiam.
Uti, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que você se mantenha em segurança aí. Bom trabalho para você e a equipe. Muito obrigado por trazer esse relato que informa os brasileiros de uma situação do outro lado do planeta, mas que por razões tão sensíveis também nos mobiliza, porque a gente está vendo aí uma situação que os brasileiros não conhecem, mas a gente é ser humano também e consegue se colocar no lugar dessas milhares de famílias que vivem esse drama por aí. Obrigado, tá? Bom trabalho para você.